Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Peraí, que eu perdi. Na Revista Espírita, capítulo 9, o Zoavo Curador do Campo de Chamos, na última parte desse texto. Observação. Sem dúvida, ter-nos-íamos sentido felizes em ser testemunhas pessoais dos fatos relatados acima, e provavelmente teríamos ido ao campo de Chamos se tivéssemos tido a possibilidade e se tivéssemos sido informados em tempo hábil. Só o soubemos pela via indireta dos jornais quando estávamos em viagem e confessamos não ter uma confiança absoluta em seus relatos. Teríamos muito o que fazer se fosse preciso ir em pessoa a controlar tudo o que relatam do Espiritismo, ou mesmo tudo quanto nos é relatado em nossa correspondência. Não podíamos lá ir senão com a certeza de não ter uma decepção. E quando o relatório do Sr. Boivinet nos chegou, o campo estava interdito. Aliás, à vista desses fatos, nada nos teria ensinado de novo, pois cremos compreendê-los. Ter-se-ia apenas tratado de lhes constatar a realidade, mas o testemunho de um homem como o Sr. Boivinet, ao qual tínhamos mandado uma carta para o Sr. Jacob, pedindo-nos informasse do que teria visto, nos bastava completamente. Não houve, pois, perda para nós, a não ser o prazer de ter visto pessoalmente o Sr. Jacob em trabalho, o que esperamos possa dar-se a Lures fora do campo de Chamos. Não falamos das curas do Sr. Jacob, senão porque são autênticas. Se nos tivessem parecido suspeitas ou manchadas pelo charlatanismo e por uma basófia ridícula, que as tivesse tornado mais prejudiciais do que úteis à causa do Espiritismo, ter-nos-íamos abstido a despeito do que pudessem dizer, como fizemos em várias outras circunstâncias, não querendo fazer-nos o editor responsável por alguma excentricidade, nem secundar as vistas ambiciosas e interesseiras que, por vezes, se ocultam sob aparências de devotamento. Eis porque somos circunspectos em nossas apreciações dos homens e das coisas, e também porque nossa revista não se transforma em incensório em proveito de ninguém. Mas aqui se trata de uma coisa séria, fecunda em resultados e fundamental no duplo ponto de vista do fato em si e da realização de uma das previsões dos espíritos. Com efeito, há muito tempo, eles anunciaram que a mediunidade curadora desenvolver-se-ia em proporções excepcionais, de maneira a atrair a atenção geral, e nós felicitamos o Sr. Jacob por ser um dos primeiros a fornecer o exemplo. Mas aqui, como em todos os gêneros de manifestações, para nós a pessoa se apaga diante da questão principal, considerando-se que o dom de curar não é resultado do trabalho nem do estudo, nem de um talento adquirido. Aquele que o possui não pode considerá-lo um mérito. Louvamos um grande artista, um sábio, porque eles devem o que são a seus próprios esforços, mas o médium mais bem dotado não passa de instrumento passivo de que os espíritos se servem hoje e que podem deixar amanhã. O que seria do Sr. Jacob se ele perdesse a sua faculdade, o que ele prudentemente prevê? O que era antes o músico dos zoavos, ao passo que, embora isso aconteça, ao sábio sempre restará a ciência e ao artista o talento. Ficamos felizes por ver o Sr. Jacob partilhar dessas ideias. Portanto, não é ele que se dirige em essas reflexões. Ele compartilhará de nossa opinião. Não temos dúvida quando dissermos que o que constitui um mérito real do médium, o que se deve e pode louvar com razão, é o emprego que faz de sua faculdade, é o zelo, o devotamento, o desinteresse com os quais ele a põe a serviço daqueles a quem ele pode ser útil. É ainda a modéstia, a simplicidade, a abnegação, a benevolência que respiram em suas palavras e que todas as suas ações justificam, porque essas qualidades lhe pertencem mesmo. Assim, não é um médium que devemos pôr num pedestal, porque ele pode descer amanhã. É o homem de bem que sabe tornar-se útil, sem ostentação e sem proveito para sua vaidade.
O desenvolvimento da mediunidade curadora forçosamente terá consequências de alta importância, que serão objeto de um exame especial e aprofundado em próximo artigo. Allan Kardec. Então, assim, em resumo desse capítulo todo que ele quer trazer para a gente, nenhum médium pode se gabar por ser médium. E o curador, pior ainda, porque o que que ele trabalha com as suas energias, né, o que ele faz o seu trabalho de magnetização, é uma energia do médium sendo trabalhado com o assistido. Então, ele tem um pouco do mérito aí, porque ele está sendo utilizado pela espiritualidade, sim, mas a sua energia está sendo colocada no tratamento daquela pessoa que foi buscar ajuda. Mas o curador, independentemente se ele vai ter ou não essa magnetização, esses fluidos, a espiritualidade vai utilizar do corpo dele, do perispírito dele, da influência dele para com o assistido. Então, do mesmo jeito que a espiritualidade pode utilizar o corpo daquele médium para o trabalho de uma cura de uma pessoa, a espiritualidade pode simplesmente não aparecer mais para aquele médium. A qualquer momento, se o comportamento dele mudar, os pensamentos dele mudarem, ele vai se afastando dessa espiritualidade e acabou ali o médium curador. É diferente, que nem eu sou professora. Eu estudei, me formei, trabalhei como professora. Então esse mérito é meu, porque eu estudei para isso. Eu tirei o certificado de professora. Eu atuei como professora. Hoje eu sou aposentada, mas se alguém me perguntar qual é a sua profissão, continuo sendo professora, mesmo aposentada. Um policial aposentado é policial. A gente não deixa de ser, porque nós fizemos curso e temos o diploma, então nós somos. Já o médium curador, ele está como médium curador. Ele não é. Ele não fez um curso que gabaritou ele para ser isso. Não é dele. A espiritualidade é que utiliza ele para o trabalho. Então essa mesma espiritualidade pode de repente falar para ele, agora a gente não vai mais usar. Chico Xavier foi utilizado pela espiritualidade a vida inteira. Desde pequenininho até praticamente o seu leito de morte. Mas teve um momento que a espiritualidade falou, você não vai mais escrever. Ele escrevia através da ajuda dos espíritos. Chico Xavier era super humilde, ele não tinha diploma. A sua escrita era maravilhosa, mas não era ele. Era a espiritualidade. E a espiritualidade, vendo que ele estava ficando debilitado fisicamente, né, já estava ficando esgotado, falaram, não, você não vai escrever mais. Já aconteceu, médiums, né, isso eu já ouvi pessoas comentando, não vi, não tenho como provar, mas já ouvi médiums comentando, que conheceram outros que psicografavam muito, trabalhavam pra caramba, e de repente não conseguem mais. Por quê? Porque o seu amigo espiritual te abandonou, se afastou, devido a algum comportamento, pensamento, energia que aquele médium está produzindo, e que não é o que atrai a espiritualidade que trabalha com ele. Então nós temos isso. Na mediunidade não é nada nosso, nós somos apenas instrumento. Então o que ele frisa muito nesse texto? Humildade, gente. Quem é médium tem que ser humilde, reconhecer que sem a espiritualidade nós não somos nada. Para o trabalho mediúnico, nós não somos nada. A espiritualidade é que comanda o trabalho mediúnico. Então, o médium curador, como eu falei em algum dos vídeos que a gente fez o estudo aqui, você entra numa casa espírita, tem um médium magnetizador, que vai dar um passe em você, e tem um médium curador. Você está com uma dor terrível. O que você vai procurar? Você vai procurar o que te cura, e não o que ameniza a sua dor. Mas o que ameniza a sua dor pode ser que ele te cure também, mesmo ele não sendo esse curador, porque às vezes precisa apenas de uma mudança de energia. Um não é melhor do que o outro, porque recebe o nome de magnetizador ou de curador. Vai depender muito da pessoa, se ela está preparada para receber a sua melhora, se ela pode receber a sua melhora. A espiritualidade vê tudo isso, a gente não vê.
De repente eu vou curar uma pessoa que ela vai sair dali e vai matar alguém. Então ela é mais debilitada, ela não tem como, não tem força, não tem como ela fazer o mal. Então a gente tem pessoas que não são curadas, nem melhoradas. E não é a espiritualidade que não presta ou o médium, é o momento dela. Ela não tem o mérito para isso. Então tem pessoas que procuram o médium curador. Ele não é melhor que ninguém. Ele tem uma ajuda muito maior, com certeza. Mas isso se ele for humilde. Porque senão nada mais é do que um charlatão que utiliza o nome de curador para poder se engrandecer, tomar nome, ser famoso. Então a gente tem que entender pelo texto que o assistido tem que ter merecimento, o médium tem que ter humildade, que o curador ele vai receber uma ajuda muito grande da espiritualidade se ele tiver todo essa gama de valores, de princípios, né? Modéstia, ser simples, humilde, ser abnegado, ser benevolente. Se ele for bem instruído moralmente, ele vai permanecer por muito tempo com a espiritualidade, utilizando o seu canal para trabalhar com pessoas que vão ser assistidas. Ou seja, o médium curador, o médium, é só um instrumento. Ele mesmo não é nada demais. Não é ele que cura, e sim a espiritualidade. O médium magnetizador tem a parcela dele, da energia dele, dos fluidos que saem do corpo, do perispírito dele, da vontade dele de ajudar aquela pessoa. O curador também tem vontade. O curador também tem o desejo de fazer o bem. Mas como existe a espiritualidade trabalhando muito em cima do curador, então o mérito maior é para a espiritualidade e não para o curador. Então, nada dos curadores acharem que são melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Para começo de história, para ser médium, a gente tem que ter na cabeça que todos nós, o médium, magnetizador ou o curador, todos nós. Um simples cara que limpa o salão do centro espírita, é trabalhador numa casa espírita, todos nós somos instrumentos da espiritualidade para ajudar. E à medida que a gente ajuda, nós também estamos sendo muito amparados, porque ninguém está na casa espírita santo. Todos que estão lá são pessoas com defeitos, são pessoas que têm os seus vícios, que têm suas falhas e que precisam, dentro da casa espírita, do trabalho espírita, se tornar pessoas melhores, primeiro para si e depois para ajudar e auxiliar o próximo. É uma das nossas regras sendo espírita. A nossa corrida pelo aperfeiçoamento moral, a nossa reforma íntima. E ser médium exige demais essa reforma. Não dá para querer ser médium e não fazer uma reforma íntima. Mas dia menos disso vai ser cobrado. E muito vai ser cobrado a quem muito foi dado. Não é isso? Então que a gente tenha uma atenção especial em relação aos médiums, né? Tanto quem vai buscar ajuda como os que estão do lado da mediunidade, né? Que a gente saiba se colocar diante desses tratamentos, tendo uma noção de que todos eles são feitos através de planos que não compete a nós, mas sim no campo espiritual.